E eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre isso, Emerson, porque na minha leitura, assim, inteligência artificial, cada vez que aparece uma novidade, a gente fica embriagado por essa novidade e esquece das necessidades anteriores à inteligência artificial, que é, por exemplo, como é que o time de vendas aprende. Porque senão eu vou dizer, vou botar inteligência artificial, mas tem um gap antes, né? Você comentou da aprendizagem lá, a gente, né, os times de vendas, 73% dos vendedores não tinham a intenção de serem vendedores, eles se tornaram. Então, essa galera chega para ser treinada e a gente quer treinar o cara em inteligência artificial, mas ele não está preparado para ser treinado. Porque não está no mindset dele treinar, se desenvolver, estudar, é algo que não faz muito parte do dia a dia dele. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessas duas tendências que estão presentes, né? Uma delas é da embriaguez que eventualmente a inteligência artificial pode trazer. Os vendedores vão deixar de existir, nosso software vai fazer tudo, o CRM agora que vai funcionar, etc e tal. Essa embriaguez que a inteligência traz. E também do ponto de vista de que, às vezes, tem ensinamentos mais básicos, como o pensamento analítico, que eu posso trazer para treinar na inteligência artificial. Então, desse outro aspecto do como é que eu preciso preparar o campo para treinar qualquer coisa, inclusive inteligência artificial. Perfeitamente, perfeito. O que a minha leitura, e até colocando o ponto que você trouxe, né? Quando a gente fala dos vendedores, mais uma vez, é um profissional que não é profissional, né? Pelo menos na característica de formação, né? Enquanto profissional. Então, não existe uma faculdade de vendas, não existe uma universidade de vendas, ninguém levantou o caneco para poder dizer que é um vendedor, né? Então, as pessoas se tornaram vendedores, eventualmente estudaram outra coisa e chegaram ali, né? Inclusive, falando da Copa Energia, né, quando a gente fez essa visita, o vendedor no qual eu acompanhei, ele é justamente o cara que está estudando sobre energias renováveis. Então, algo muito específico do mercado dele que, se ele sair do mercado dele, ele vai ter que estudar uma outra coisa, porque é muito específico. Mas ele é um vendedor. Então, ele precisa daquele conhecimento técnico, porém, ele cresceu na vida com as soft skills que hoje o mundo pede para com que todos tenham, né? E antes não era tão valorizado, né? Enfim, nas escolas, nem em meios familiares, né? Era tão valorizado assim. Então, quando a gente coloca esse ponto, a gente entende que estamos falando de um profissional, vou usar um termo aqui, talvez rebelde, assim, né? Que cresceu nessa rebeldia, né? Vou fazer vou andar na contramão do mundo, né? Vamos colocar assim. E isso levou ele ele, enquanto personagem vendedor, a um lugar de status. Hoje, né, costuma-se dizer de que hoje o único cara que pode ganhar tanto quanto ou quase próximo de um dono de empresa é um vendedor. Porque ele foi lá para fazer o que o técnico de agrícola, o técnico de energias renováveis não fez. Foi lá e fez a venda, né? Essas habilidades são habilidades nobres. Mas por ele não ter desenvolvido por um bom tempo o pensamento analítico, a capacidade matemática, por exemplo, a capacidade racional, né, lógica, crítica da coisa, provavelmente ele vai terceirizar tudo isso para uma ferramenta que hoje tem sido a inteligência artificial. E eu falo hoje porque antes já houveram outras ferramentas que não eram inteligências artificiais, mas que ele também terceirizou em algum nível, né? E não só o vendedor, claro, grandes empresários, né? Quando veio o Salesforce, né? A grande frase do Salesforce era instale o Salesforce e venda automaticamente. E a gente sabe que hoje muitos Salesforces criaram, pelo menos ali em meados de 2014 e 2015, criaram máquinas de jogar cliente fora. Né? Converteram clientes, mas não acabava não concluindo a venda. Por quê? Porque além da parte técnica que um Salesforce hoje pode entregar muito bem, tinha a parte comportamental que o ser humano, o vendedor, já tinha muito desenvolvida. Então a gente vê aí uma via de mão dupla andando. Hoje o profissional de vendas do futuro, que é essa nova geração no qual a gente se depara e a gente encontra no mercado alguns despontando, mas uma grande parte, talvez diria que 90% ainda não está nesse lugar, e por isso nós, aceleração de vendas, existimos, é fazer esse cara se tornar não só um cara que tenha as duas mãos, mas que ele saiba transitar entre as duas, né? Então nem hard nem soft, é a flow skill, né? Então como que ele flui no meio dessas habilidades, sabendo o momento certo para usar isso. Então hoje, por exemplo, eu, enquanto vendedor, head de vendas, utilizo pra caramba a inteligência artificial. Me ajuda, eu ganho tempo, eu consigo ter produtividade. Aquela ideia que eu, anos atrás, no começo da aceleração, precisava de 3, 4 horas para construir aquele raciocínio lógico para vender para o meu cliente, hoje eu consigo resolver em questão de 3, 5 minutos com a inteligência artificial. Mas ainda assim,
precisa-se da minha inteligência e criticidade para criar um storytelling com os dados que eu tenho, para poder trazer contexto o suficiente para a inteligência artificial sintetizar isso para mim. Então, se existe uma sabedoria no qual o ser humano tem, que a inteligência artificial ainda não tem, é justamente essa capacidade de síntese, né? A gente costuma dizer de que as coisas mais maravilhosas que tem no mundo são, as coisas mais inteligentes que tem, né? São aquelas coisas complexas que são simplificadas, né? No simples que mora a sofisticação. E aí, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente tem essa dificuldade ainda de muito pela embriaguez da inteligência artificial, né? De se apegar a ela e dizer que ela vai resolver todos os problemas. Mas, cara, pensa como que você consegue construir aquele raciocínio, aquela ideia, aquele discurso, aquele argumento, e aí você conta para a inteligência artificial como um parceiro, um agente que te ajuda a melhorar aquilo, potencializar aquilo. Então, realmente, né, como já é uma fonte da pesquisa, inclusive está no nosso e-book, né, a inteligência artificial mais a inteligência humana gera inteligência exponencial. E aí, não estamos nem vendo a crista da onda da exponencialidade, porque estamos contando com a IA e não estamos contando com a IH, né? Inteligência humana. Então, eu acho que esse é o ponto que precisa ser desenvolvido, né?